Em nosso estudo de hoje está na lição 14 do livro Seara dos Médiuns e o título é Oração e Cura. Recorres à oração junto desse ou daquele enfermo e sofres quando a restauração parece tardia. Entretanto, reflete na lei divina a que todos obrigatoriamente nos entrosamos. Isso não quer dizer que devamos ignorar o martírio silencioso dos companheiros em calamidade no campo físico. Para tanto, seria preciso não haver sentimento. Sabemos sim o quanto dói seguir noite a noite a provação dos familiares em moléstias irreversíveis. Conhecemos de perto a angústia dos pais que recolhem no coração o suplício dos filhinhos torturados no berço. Partilhamos a dor dos que gemem nos hospitais como sentenciados à pena última e assinalamos o tormento recôndito dos que fitam inquietos em doentes, amados, os olhos em que embaciam. Observa, porém, o quadro escuro das transgressões humanas que nos rodeiam. Pensa nos crimes perfeitos que injuriam a terra, na insubmissão dos que se rendem às sugestões do suicídio, prejudicando os planos da eterna sabedoria e criando aflitivas expiações para si mesmos, nos processos inconfessáveis daqueles que usam a inteligência para agravar as necessidades dos semelhantes e na ingratidão dos que convertem o próprio lar em reduto do desespero e da morte. Medita nos torvos compromissos dos que se acompliciam agora com os domínios do mal e perceberás que a enfermidade é quase sempre o bem exprimindo reajuste, sustando-nos a queda em delito maiores. Organizemos assim o socorro da oração junto de todos os que padecem no corpo dilacerado, mas se a cura demora, jamais nos aflijamos. Seja o leito de linho, de seda, palha, pedra, a dor é sempre a mesma e a prece em toda parte é bênção, reconforto, amparo, luz e vida. Lembremos-nos, no entanto, de que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Um dia desse, num estudo, nós estávamos refletindo no seguinte: não existe nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos evangelhos apócrifos ou em qualquer outra narrativa sobre Jesus, qualquer informação de uma gripe, Jesus esteve adoentado. Por que não? Por que ele não teve? Mas ele não teve porque a doença ela é sempre um remédio para a alma. A gente tem que começar a aprender isso, embora essa frase seja um pouco dura e uma frase até difícil da gente compreender, mas se a gente tem algum problema no corpo físico, a gente vai lembrar daquela frase do Cristo inesquecível, quando ele dizia: vai e não peques mais, para que nada de pior não te aconteça. Ele proferia essa sentença sempre após ter promovido a cura física, ou como ele mesmo chamava, alívio. Porque a cura, a gente sabe que a cura é um processo individual. Jesus era curado. A gente estava sendo aliviado e falando para a gente, ó, se não modificar o comportamento, o pensamento, o que vai acontecer? Vai atrair males piores, provavelmente. Vai atrair tudo de volta e talvez males piores. Então, o que acontece? Essa sentença ela deve ser meditada profundamente, porque a gente tem também algumas doenças que são provações coletivas, como foi o caso aí da pandemia. E a gente, na época da pandemia, com os vídeos, a gente cansou também de trazer a informação de que o Divaldo Pereira Franco, que ainda está encarnado entre a gente, tem diversos vídeos sobre isso aí no YouTube, ele estava trazendo a informação de que a pandemia estava sendo um presente que a divindade estava dando para que a gente não entrasse naquele momento numa guerra de destruição em massa. Muitas pessoas riram, alguns debocharam até, me perdoe aqui a palavra, e o que acontece logo depois que termina a pandemia, começaram as declarações de guerra aí de Rússia, Ucrânia, Oriente Médio, enfim, e o conflito ainda está lá sendo estudado, procurando ser controlado. Mas, na verdade, a pandemia estava sendo para unir os povos em busca de soluções, em busca de cura para essa doença, e, ao mesmo tempo, levando só aqueles que já haviam cumprido suas missões aqui na Terra, já estavam mais envelhecidos ou estavam com comorbidades, em sua grande maioria.
É claro que existiram várias outras mortes, mas as outras mortes vieram do nosso medo, do nosso desequilíbrio, e a gente coloca assim o nosso sistema imunológico muito debilitado quando deixa que esse sentimento se instale. Mas vamos lembrar que junto com Emmanuel, trazendo para o campo pessoal, que a gente vai utilizar sempre que for possível, sempre e sempre o recurso da oração, porque o recurso da oração, primeiro, ele vai ter a função principal de estar mobilizando recursos nossos em favor da pessoa a quem se ora. Então, eu tenho aqui fluidos animalizados que os espíritos que estão sem corpo, eles não têm. Quando eu faço oração por alguém, é pelo simples fato de estar aqui de boa vontade, com o meu sentimento, eu também estou fazendo a minha doação para que alguma coisa possa ser feita para a recuperação, né, daquele amigo que a gente está orando, daquela pessoa que a gente está orando. Porém, vai mais além, porque eu também estou, na verdade, pedindo ajuda. Tem gente do outro lado que nos ama, que são nossos amigos, a gente está falando o recado que a gente está dando para eles é: nos ajudem na cura, no restabelecimento da saúde dessa pessoa. Mas o Emmanuel só vem chamar a atenção de que algumas vezes a gente faz isso e a cura demora a acontecer. Por quê? Porque essas doenças, na verdade, elas podem estar sendo efeitos, e como são na grande maioria, de equívocos do passado, fazendo parte de resgates. Então, por exemplo, quando se vem falar de crimes perfeitos que injuriam a terra, crimes que eu cometi, que eu tive a oportunidade de reparar, não consegui reparar, eles acabam estourando no campo físico e trazendo as consequências da lei de Talião para que eu, num processo educativo, possa aprender a dor que eu promovi no outro, agora sentindo em mim mesmo. Ou então, principalmente nos processos do suicídio, com as expiações que a pessoa impõe a si mesmo. No suicídio é sempre tudo muito mais complicado, muito mais doloroso, que a pessoa resgata assim do corpo físico e, segundo vários espíritos confirmam essa informação, é imediatamente na encarnação seguinte, sempre. Eu saio daqui do corpo de maneira rebelde, violentando, lesionando o meu corpo. Quando eu voltar na encarnação seguinte, eu trago as marcas do que eu fiz a mim mesmo. Se eu me suicidei através do veneno, eu trago deformações do meu campo digestivo. Se foi através do afogamento, eu trago deformações no campo respiratório, podendo até promover a enfisema pulmonar. Se foi, por acaso, através de tiro no crânio, eu trago aqui, eu posso trazer a cegueira, a mudez, a surdez ou até a loucura, dependendo de onde eu atire, onde o projétil atinja. Então, a gente está subordinado o tempo todo a essa lei de causa e efeito. E ali, enquanto o doente está padecendo desse problema, estão sendo feitas cirurgias e, ao mesmo tempo, se ele não modificar a sua maneira de pensar, ele não vai restaurar também a sua saúde. Então, a gente não vai conseguir, de uma hora para outra, trazer a saúde dele de volta. Ou depois ele vem falar também dos processos inconfessáveis e que usa a inteligência. Esse é mais complicado ainda, né, que eu estou usando a inteligência para agravar as necessidades dos semelhantes, né, ou então na ingratidão daqueles que convertem o próprio lar em reduto de desespero e de morte. Trazem muita complicação para dentro do lar. Quer dizer, está falando desses 4 que vão estar atraindo doenças complicadas e que a gente vai estar ajudando através da oração, mas acima de tudo que a gente possa estar estimulando nossos amigos a incluírem em suas orações também, eles fazerem a oração e incluírem assim: Senhor, permita que eu cure de mim enquanto espírito, antes até mesmo do meu corpo. Que quando eu estiver bem, o meu corpo já não vai ter mais essas marcas e a gente vai viver naturalmente a vida aqui da Terra sem ter mais essas preocupações com essas enfermidades. Mas enquanto a gente ainda estiver permitindo caminhar por vamos botar esse caminho equivocado, caminho de mal, a gente atrai para a gente e para o nosso corpo físico essas enfermidades que são verdadeiras professoras. Por isso que a gente precisa muito ir ler o livro Problema do Seio, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Fica aí a dica. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E a gente agradece a Emmanuel mais uma vez.